Capítulo 6. Pat, Izzy e Odd se sentam à mesa. Holly fica de pé, às vezes atrás de Isabelle para olhar a coleção de fotos no iPad com o título Elerton Stover, às vezes mexendo nos vários armários, os dedos inuvados leves como mariposas. Izzy vai explicando tudo e passando as fotos enquanto fala. A primeira mostra duas mulheres de meia idade. São corpulentas e têm ombros largos nos uniformes de nylon vermelho da Romeo Pierce, mas uma delas, Georgina Royce, presume Odds, está chorando e abraçando o peito. A outra, Yvonne Carstairs, parece mais firme e resistente. Elas chegaram às 15 para as 6, diz Izzy. As duas têm a chave, para poderem entrar sozinhas e não precisarem bater a porta ou tocar a campainha. Carstairs disse que Martine costumava dormir até às 6:30, mas a senhora Elerton estava sempre acordada quando chegavam. Ela dizia que se levantava por volta das 5, pois gostava de tomar café cedinho. Só que esta manhã ela não estava acordada e não havia cheiro de café. Então as duas acharam que a velha senhora perderá a hora ao menos uma vez, que bom. Elas seguiram nas pontas dos pés até o quarto de Stover, no final do corredor, para ver se ela estava acordada. Isto foi o que encontraram. Izzy passa para a foto seguinte. Odds espera outra interjeição de Holly, mas ela fica em silêncio e observa a foto com atenção. Stover está na cama com as cobertas puxadas até os joelhos. Os danos ao rosto nunca foram consertados, mas o que sobrou parece em paz. Os olhos estão fechados, e as mãos retorcidas, unidas. Um tubo de alimentação se projeta da barriga magra. A cadeira de rodas, que mais parece uma cápsula espacial aos olhos de Odds, está ali perto. No quarto de Stover havia um cheiro. Mas não de café. De bebida. Izzy muda a tela. Mostra um close da mesa de cabeceira de Stover. Há filas arrumadas de comprimidos e um pilão para transformá-los em pó, para que Stover pudesse ingeri-los. No meio deles, parecendo totalmente deslocada, está uma garrafa de vodka Smirnoff 3 vezes destilada e uma seringa de plástico. A garrafa de vodka está vazia. A mulher não queria correr risco nenhum, diz Peter. Smirnoff 3 vezes destilada é forte pra caramba. Imagino que ela quisesse que fosse o mais rápido possível para a filha, comenta Holly. Bom palpite, diz Izzy, mas com uma notável falta de calor. Ela não gosta de Holly, e o sentimento é recíproco. Odds está ciente disso, porém não faz ideia do motivo. E como eles raramente encontram Isabelle, ele nunca se deu ao trabalho de perguntar a Holly. Você tem um close do pilão? Pergunta Holly. Claro. Izzy passa para a foto seguinte, e o pilão parece do tamanho de um disco voador. Há um resto de pó branco no fundo. Não vamos ter certeza até o fim da semana, mas achamos que é oxicodone. A receita foi preenchida 3 semanas atrás, de acordo com o rótulo, mas o vidro está tão vazio quanto a garrafa de vodka. Ela volta para a foto de Martine Stover, com os olhos fechados, as mãos magras unidas como em oração. A mãe esmagou os comprimidos, colocou na garrafa com um funil e injetou a vodka no tubo de alimentação de Martine. Deve ter sido mais eficiente do que uma injeção letal. Elerton sabia exatamente o que estava fazendo. Izzy muda a tela novamente. Dessa vez, Holly ofega, mas não afasta o olhar. A primeira foto do banheiro adaptado para deficientes físicos de Martine é uma cena ampla, que mostra a bancada baixa com a pia, os armários e toalheiros baixos, a combinação de chuveiro com banheira. A porta de correr na frente do chuveiro está fechada, a banheira visível. Janice Elerton está afundada na água até os ombros, usando uma camisola rosa. Odds pensou que a peça teria inflado como um balão quando ela entrou na água, mas na foto da cena do crime a camisola está grudada ao corpo. Tem um saco plástico sobre a cabeça, preso pelo tipo de faixa que acompanha roupões de banho. Um tubo longo serpenteia por baixo do saco, preso a uma lata pequena no chão de azulejos. Na lateral da lata há a imagem de crianças rindo. Kit de suicídio, diz Pat. Ela deve ter aprendido como fazer na internet. Há vários sites explicando o passo a passo, com fotos, até.
A água na banheira estava morna quando chegamos, mas devia estar quente quando ela entrou. É para acalmar os nervos, fala Izzy, e apesar de não dizer eca, seu rosto se contrai em uma expressão momentânea de desgosto quando ela passa para a foto seguinte, um close de Janice Ellerton. O saco se enevoou com a condensação das respirações finais, mas Odds vê que os olhos estão fechados. Ela se foi com ar pacífico. A lata continha hélio, diz Pat. Dá para comprar uma em qualquer supermercado. É usada para encher balões nas festinhas infantis, mas também serve para se matar se você tiver um saco na cabeça. A tontura é seguida de desorientação ou nesse ponto você não conseguiria tirar o saco mesmo que mudasse de ideia. Logo vem a inconsciência, seguida de morte. Volte para a foto anterior, Sped Holly. Aqui mostra o banheiro todo. Ah, comenta Pat. Dr. Watson pode ter visto alguma coisa. Izzy volta. Odd se inclina para perto e aperta os olhos, sua visão para perto não é mais a mesma. Mas ele vê o mesmo que Holly. Ao lado de um fino fio cinza ligado a uma das tomadas há uma caneta permanente. Alguém, e ele presume que tenha sido Ellerton, porque os dias de escrever de sua filha haviam acabado, desenhou uma única e grande letra na bancada, Z, o que você conclui disso? Pergunta Pat. Odds pensa. É o bilhete de suicídio, responde ele, por fim. Z é a última letra do alfabeto. Se ela soubesse grego, talvez tivesse sido ômega. É o que eu acho também, diz Izzy. É até elegante, se você pensar bem. Z também é a marca do Zorro, se informa Holly. Ele era um cavaleiro mexicano mascarado. Houve muitos filmes ótimos do Zorro, um com Anthony Hopkins como Dom Diego, mas esse não foi muito bom. Você acha isso relevante? Pergunta Izzy. O rosto dela demonstra interesse educado, mas há crítica em seu tom de voz. Também tinha uma série de TV. Holly está olhando a foto como se estivesse hipnotizada. Foi produzida pela Walt Disney na época do preto e branco. A senhora Ellerton talvez visse quando era pequena. Você está dizendo que ela talvez estivesse lembrando a infância enquanto estava se preparando para se matar? Pat parece duvidar disso, assim como Odds. Talvez. Baboseira, provavelmente, diz Izzy, revirando os olhos. Holly não lhe dá atenção. Posso olhar o banheiro? Não vou tocar em nada, nem com isto. Ela levanta as mãos enluvadas. Fique à vontade, diz para Izzy na mesma hora. Em outras palavras, pensa Odds, se manda e deixe os adultos conversarem. Ele não gosta da atitude de Izzy em relação a Holly, mas como não parece afetá-la em nada, ele não vê motivo para criar caso. Além do mais, Holly está meio esquisita hoje, parece perdida. Odds acha que foram as fotos. Os mortos nunca parecem tão mortos quanto nas fotos da polícia. Ela sai para olhar o banheiro. Odds se recosta na cadeira, com as mãos entrelaçadas na nuca. O estômago problemático não está tão problemático esta manhã, talvez por ele ter substituído o café por chá. Se for isso, vai ter que fazer um estoque de chá. Ele vai comprar um caminhão. Já está de saco cheio da dor de estômago constante. Você vai me contar o que Holly e eu estamos fazendo aqui, Pat? Pat ergue as sobrancelhas e tenta parecer inocente. O que você quer dizer com isso, Kermi? Você estava certo quando disse que isso sairia nos jornais. É o tipo de história triste que as pessoas adoram, que faz a vida delas parecer melhor. Seu comentário é cínico, mas deve ser verdade, diz Izzy, suspirando. Mas qualquer ligação com o assassino do Mercedes é casual, não causal. Odds não tem certeza absoluta de que isso passa o que ele gostaria de dizer, mas soa bem. O que você tem aqui é um assassinato de misericórdia típico, executado por uma senhora que não conseguia mais suportar ver a filha sofrendo. O último pensamento de Ellerton quando acionou o fluxo de hélio deve ter sido: vou estar com você daqui a pouco, querida, e quando eu caminhar pelas ruas do paraíso, você vai estar ao meu lado. Izzy ri um pouco, mas Pat está pálido e pensativo.
Odds lembra de repente que, muito tempo atrás, talvez 30 anos, Pat e a esposa perderam o primeiro bebê, uma menininha, por causa da síndrome de morte súbita infantil. É triste, e os jornalistas se aproveitam disso por 1 ou 2 dias, mas acontece no mundo inteiro todo santo dia. A cada hora, pelo que sei. Então me diga qual é a questão. Não deve ser nada. Izzy diz que não é nada. Izzy diz, confirma ela. Izzy deve achar que estou ficando meio doido ao me aproximar da linha de chegada. Izzy não acha isso. Izzy só acha que está na hora de você parar de deixar que a abelhinha conhecida como Brad Hartsfield pare de zumbir no seu ouvido. Ela vira os olhos cinzentos enevoados para Odds. A sorta, Gibney pode ser uma pilha de tiques nervosos e associações estranhas, mas parou o relógio de Hartsfield bem na hora, e dou total crédito a ela por isso. Ele está detonado naquela clínica de traumatismo cerebral do Kinnear, onde deve ficar até pegar pneumonia e morrer, poupando ao Estado uma nota preta. Ele nunca vai a julgamento pelo que fez, todos nós sabemos disso. Vocês não o pegaram por causa da coisa do City Center, mas Gibney o impediu de explodir 2.000 crianças no auditório Mingo 1 ano depois. Vocês precisam aceitar isso. Contem como uma vitória e sigam em frente. Nossa, diz Pat. Há quanto tempo você está guardando isso aí dentro? Izzy tenta não sorrir, mas não consegue evitar. Pat sorri também, e Odds pensa, eles trabalham tão bem juntos quanto Pat e eu. É uma pena acabar com essa dupla. De verdade. Por um tempo, diz Izzy. Agora, conte a ele. Ela se vira para Odds. Pelo menos não são os homenzinhos cinza de arquivo X, se então? Pergunta Odds. Keith Frias e Krista Countryman, começa Pat. Os dois também estavam no City Center na manhã de 10 de abril, quando Hartsfield fez o que fez. Frias, de 19 anos, teve as pernas quebradas, o quadril fraturado, 4 costelas quebradas e hemorragia interna. Também perdeu 70% da visão do olho direito. Countryman, de 21 anos, teve as costelas quebradas, o braço quebrado e fraturas na coluna que só sararam depois de todo tipo de terapia dolorosa nas quais nem quero pensar. Odds também não quer, mas sempre é assombrado pelas vítimas de Brad Hartsfield. Principalmente quando pensa no quanto o trabalho de 70 segundos macabros podia mudar a vida de tantas pessoas por anos ou, no caso de Martin Stover, para sempre. Eles se conheceram em sessões semanais de terapia em um lugar chamado Recovery Easy U e se apaixonaram. Estavam melhorando aos poucos e planejavam se casar. Então, em fevereiro do ano passado, cometeram suicídio juntos. Nas palavras de uma música punk antiga, eles encheram a cara de comprimidos e morreram. Isso faz Odds pensar no pilão na mesa de cabeceira de Stover. O pilão com o resíduo de oxicodone. A mãe dissolveu o ox todo na vodka, mas devia haver muitos outros remédios narcóticos naquela mesa. Por que ela teve o trabalho de usar o saco plástico e o hélio quando podia ter engolido um monte de Vicodin, seguidos de um monte de Valium e pronto? O suicídio adolescente de Frias e Countryman acontece todos os dias, diz Izzy. Os pais não acreditavam no casamento. Queriam que eles esperassem. E eles não podiam fugir juntos, podiam? Frias mal conseguia andar, e nenhum dos dois trabalhava. O seguro era suficiente para pagar as sessões semanais de terapia e ajudar nas compras da casa, mas nada parecido com o tipo de cobertura de primeira que Martin Stover tinha. No fim das contas, merdas acontecem. Não dá nem para chamar de coincidência. Pessoas aleijadas ficam deprimidas, e às vezes as pessoas deprimidas se matam. Onde eles se mataram? No quarto de Frias, responde Pat. Quando os pais tinham ido para um parque de diversões com o irmãozinho dele. Eles tomaram os comprimidos, se deitaram na cama e morreram abraçados, como Romeu e Julieta. Romeu e Julieta morreram em uma tumba, diz Holly, voltando para a cozinha. No filme de Franco Zeffirelli, que é o melhor, tá, tudo bem, entendemos, se interrompe Pat. Tumba, quarto, pelo menos os dois estavam abraçados.
Holly está segurando o Inside viu que estava na mesinha ao lado da poltrona, dobrado para mostrar uma foto de Johnny Depp que o faz parecer bêbado, drogado ou morto. Ela estava na sala, lendo um jornal de fofocas o tempo todo? Se estava, Holly está mesmo tendo um dia ruim. Você ainda tem o Mercedes, Holly? Pergunta Pat. O que Hartsfield roubou da sua prima Olivia? Não. Holly se senta com o jornal dobrado no colo e os joelhos unidos. Troquei em novembro por um Prius como o de Bill. Gastava muita gasolina e não era bom para o meio ambiente. Além do mais, minha terapeuta recomendou. Ela disse que, depois de 1 ano e meio, eu já tinha exorcizado a influência do carro sobre mim, e seu valor terapêutico já tinha acabado. Por que está interessado nisso? Pat se senta na beira da cadeira e junta as mãos entre as pernas abertas. Hartsfield entrou naquele Mercedes usando um dispositivo eletrônico para destrancar as portas. A chave reserva estava no porta-luvas. Talvez ele soubesse que estava ali, ou talvez o massacre do City Center tenha sido um crime de oportunidade. Jamais vamos saber. E Olivia Trelawney, pensa Otis, era muito parecida com Holly, nervosa, fechada e definitivamente nem um pouco social. Longe de ser burra, mas alguém difícil de gostar. Nós tínhamos certeza de que ela tinha deixado o carro destrancado com a chave na ignição, porque era a explicação mais simples. E porque, em um nível primitivo do cérebro em que o pensamento lógico não tem poder, nós queríamos que essa fosse a explicação. Ela era um porre. Nós víamos as sucessivas negações como uma recusa arrogante de assumir a responsabilidade pelo próprio descuido. A chave na bolsa, que ela nos mostrou. Nós supusemos que era a reserva. E a crucificamos, e quando a imprensa descobriu seu nome, também a crucificou. Ela começou a acreditar que fez o que acreditávamos que tinha feito, ajudou um monstro a cometer assassinato em massa. Nenhum de nós considerou a ideia de que um gênio da computação pudesse ter criado aquele dispositivo de destrancar carros. Inclusive a própria Olivia Trelawney. Mas nós não fomos os únicos que a crucificamos. Ele só percebe que falou aquilo em voz alta quando todos se viram para olhar para ele. Holly assente de leve, como se eles estivessem seguindo a mesma linha de pensamento. O que não seria tão surpreendente. Otis continua, é verdade que nunca acreditamos em Olivia, por mais que ela tivesse repetido que tinha a chave e trancou o carro, então parte da responsabilidade pelo que ela fez é nossa, mas Hartsfield foi atrás dela com malícia premeditada. É aí que você quer chegar, não é? É, afirma Pat. Ele não ficou satisfeito em roubar o Mercedes dela e usá-lo como arma de um crime. Entrou na cabeça dela, até instalou um programa de áudio no computador cheio de gritos e acusações. E também tem você, Kermi. Sim. Tem ele. Otis recebeu uma carta anônima de Hartsfield quando estava no fundo do poço, morando em uma casa vazia, dormindo mal, sem encontrar quase ninguém além de Jerome Robinson, o garoto que aparava sua grama e fazia concertos gerais pela casa. Sofrendo de uma doença comum em policiais aposentados e depressão após o último turno. A taxa de suicídios entre policiais aposentados é extremamente alta, escreveu Brad Hartsfield. Isso foi antes de eles começarem a se comunicar pelo método preferido do século XXI, na internet. Eu não iria querer que você começasse a pensar na sua arma. Mas você já está pensando, não está? Foi Hartsfield quem percebeu os pensamentos suicidas de Otis e tentou dar uma mãozinha. Funcionou com Olivia Trelawney, afinal, e ele pegou o gosto. Quando começamos nossa parceria na polícia, continua Pat, você me disse que criminosos reincidentes eram como tapetes persas. Você lembra? Lembro. Foi uma teoria que Otis expôs a muitos policiais. Poucos ouviram, e, a julgar pela expressão de tédio, ele achava que Isabelle Jane seria uma dessas. Pat ouviu. Eles recriam o mesmo padrão várias vezes. Ignore as pequenas variações, você disse, e procure a grande semelhança. Porque até os criminosos mais inteligentes, como Joe da Estrada, que matou todas aquelas mulheres em paradas de estrada, parecem estar ligados na repetição.
Brad Hartsfield era especialista em suicídio, ele era um arquiteto do suicídio, diz Holly. Ela está olhando para o jornal com a testa franzida e o rosto mais pálido do que o normal. É difícil para Otis reviver a história de Hartsfield, pelo menos ele finalmente conseguiu parar de visitar o filho da mãe na clínica de traumatismo cerebral, mas é ainda mais difícil para Holly. Otis espera que ela não tenha uma recaída e volte a fumar, porém não o surpreenderia se isso acontecesse. Chame como quiser, mas o padrão estava lá. Ele levou a própria mãe ao suicídio, caramba. Otis não diz nada, apesar de sempre ter duvidado da crença de Pat de que Deborah Hartsfield se matou quando descobriu, talvez por acidente, que o filho era o assassino do Mercedes. Primeiro, eles não têm provas de que a senhora Hartsfield descobriu. Segundo, a mulher ingeriu veneno de rato, o que deve ter causado uma morte agonizante. É possível que Brad tenha assassinado a mãe, mas Otis também nunca acreditou nisso. Se ele amava alguém, era ela. O ex-detetive acha que o veneno devia ser para outra pessoa ou talvez nem mesmo para uma pessoa. De acordo com a autópsia, estava misturado com carne moída, e se tem uma coisa de que cachorros gostam, essa coisa é um hambúrguer de carne moída crua. A família Robinson tem um cachorro, um vira-lata lindo de orelhas caídas. Brad devia tê-lo visto muitas vezes, porque estava vigiando a casa de Otis e porque Jerome costumava levar o cachorro até lá quando ia cortar a grama. O veneno podia ser para Odell. É uma ideia que Otis nunca mencionou para os Robinson. Nem para Holly, na verdade. E deve ser besteira, mas, na opinião de Otis, é tão provável quanto a ideia de Pat de que a mãe de Brad se matou. Izzy abre a boca, mas desiste de falar quando Pat ergue a mão ou afinal, ele ainda é o integrante mais velho da dupla, e bem mais experiente. Izzy está se preparando para dizer que o caso de Martine Stover foi assassinato, não suicídio, mas acho que tem uma boa chance, talvez 70%, de que a ideia tenha partido da própria Martine, ou ela e a mãe conversaram e chegaram a um acordo mútuo. O que ao meu ver caracteriza os dois casos como suicídio, apesar de não pretender escrever isso no relatório oficial. Imagino que você tenha verificado os outros sobreviventes do City Center, certo? Pergunta Otis. Todos estão vivos, exceto Gerald Stansbury, que morreu depois do último dia de ação de graças, responde Pat. Teve um ataque cardíaco. A esposa me disse que as doenças coronárias são de família e que ele viveu mais do que o pai e o irmão. Izzy está certa, não deve ser nada, mas achei que você e Holly deviam saber. Ele olha para cada um dos dois. Vocês não tiveram pensamentos obscuros sobre suicídio, tiveram? Não, diz Otis. Não nos últimos tempos. Holly só balança a cabeça, ainda olhando para o jornal. Ninguém achou uma letra Z misteriosa no quarto do jovem Sr. Frias depois que ele e a Sorta, com Trimon cometeram suicídio? Pergunta Otis. Claro que não, diz Izzy. Que você saiba, corrige Otis. Não é isso que você quer dizer? Considerando que descobriu essa evidência hoje? Jesus Cristinho, responde Izzy. Isso é ridículo. Ela olha abertamente para o relógio e se levanta. Pat também se levanta. Holly fica sentada, olhando para o exemplar furtado do Inside View. Otis também fica na cadeira, ao menos por enquanto. Você vai checar as fotos de Frias com Trimon, certo, Pat? Vai dar uma olhada, só para ter certeza? Vou, afirma Pat. E Izzy deve estar certa, foi besteira minha trazer vocês dois aqui. Fico feliz que tenha feito isso. E ainda me sinto mal sobre a forma como tratamos a senhora Trelawney, sabe? Pat está olhando para Otis, mas ele acha que o antigo parceiro está falando com a mulher magra e pálida com o jornal de quinta categoria no colo. Eu nunca pensei em nenhuma outra possibilidade além de ela ter deixado a chave na ignição. E prometi a mim mesmo que jamais faria isso outra vez. Entendo, diz Otis. Uma coisa na qual acredito que todos aqui concordamos, começa Izzy, seque os dias de Hartsfield atropelando, explodindo gente e arquitetando suicídios já eram. Então, a não ser que a gente tenha ido parar em um filme chamado Filho de Brad, sugiro deixarmos a casa da falecida senhora Ellerton e seguirmos a vida.
Alguma objeção a essa ideia? Não há nenhuma.